Ela é mãe solteira e já não sabia mais o que fazer, pois 4 babás desistiram da criança. Se ela não achasse alguém, iria perder o emprego, mas aí algo incrível aconteceu. Soraya Martinez é uma mulher lutadora. Ela já passou por muitas tragédias na vida por escolhas erradas. Uma das piores foi ter se envolvido com um homem que não prestava. Foi por emoção, e o cara sumiu do nada, só que não parou por aí, pois o homem desapareceu, mas deixou algo para trás que mudaria totalmente a vida de Soraya. Um mês depois que o namorado sumiu, ela começou a se sentir estranha, tomou remédios e nada. Soraya tinha conseguido um bom emprego numa empresa e estava buscando crescer na companhia e tinha grandes chances para isso. Numa conversa com uma amiga na hora do almoço, ela ouviu algo que fez suas pernas tremerem quando falou que estava passando mal. A amiga dela disse: "Você já fez um teste de gravidez?" Soraya quase infartou e disse que não, mas queria fazer, pois ela não entende nada disso. A conversa com a amiga deixou ela muito abalada, pois o medo de perder o emprego era grande. Após sair do trabalho, ela passou numa farmácia e comprou o teste. Quando chegou em casa, foi logo fazer e quando viu o resultado começou a chorar. Por favor, assista ao vídeo até o fim. É bem curtinho e você vai ter uma surpresa no final. E não esquece de se inscrever no canal, me ajuda a crescer. Obrigada. O teste deu positivo para assombro dela. Milhões de pensamentos vieram à cabeça. O que fazer? Abortar? Soraya nunca faria isso, pois sabia sua posição sobre a vida e confiava em Deus. No momento de desespero, ela ligou para a mãe e falou tudo o que estava acontecendo. Depois que se acalmou, ela chorou muito, pois não era esse o plano. Soraya sabia que este era um dos momentos mais preciosos da vida, e lá estava ela, sozinha na casa, sem o pai da criança do lado para compartilhar a alegria, pois ela foi educada que filhos são bênção de Deus. Ela botou a mão na barriga e pediu perdão ao filho pela condição que iria nascer. Sua mãe Sônia ficou muito comovida com a história da filha e disse que iria ajudar. O pai de Soraya havia falecido e sua mãe estava tratando de um câncer de mama. A gravidez seguiu normal, e para a sorte de Soraya, a empresa gostava muito dela e a apoiou em tudo. No dia 14 de março de 2016, seu filho Miguel nasceu, um menino forte e saudável. Soraya ganhou 6 meses para cuidar do filho, e sua mãe estava sempre do lado. A mãe dela praticamente se mudou para a casa da filha para ajudar com o neto, e isso foi um divisor de águas. O menino cresceu e Soraya, por sorte, teve a ajuda da mãe em todo o tempo. Ela voltou para o trabalho e estava indo muito bem. Soraya até que tentou achar o pai da criança, mas sem sucesso. Ela já não tinha mais pistas e uma grande tragédia estava por vir. Quando Miguel já estava grandinho, o câncer de sua mãe havia retornado, e desta vez de forma bem agressiva. Sônia voltou aos tratamentos e cuidava do neto ao mesmo tempo. Os médicos diziam que ela desta vez tinha poucos meses de vida e isso deixou mãe e filha muito abaladas. Soraya continuava no trabalho apoiando a mãe em tudo que podia. Num determinado momento sua mãe teve que ser internada, a empresa adiantou as férias de Soraya para cuidar de Sônia. 2 meses depois dos tratamentos sua mãe faleceu. Foi uma tragédia, ela chorou muito, mas tentou não mostrar muito abalada para não assustar a criança. Soraya não sabia qual seria o futuro do filho sem a avó que cuidava de tudo enquanto ela trabalhava. Soraya não queria deixar Miguel numa creche, pois o menino não era de ficar brincando com crianças e sim sozinho no seu canto. Foi aí que ela teve a ideia de contratar uma babá. Ela começou a ligar para amigas que têm filhos e elas começaram a indicar. 2 dias depois apareceu uma jovem para ajudar com o filho. Esta seria o início da experiência. Após 3 dias com a babá, a jovem dá uma notícia não muito agradável a Soraya. Ela disse que não queria mais cuidar da criança, pois não entende o comportamento do menino. Soraya, ao ouvir isso, ficou chocada, pois não via nada de errado na criança, mas não insistiu. 2 dias depois apareceu mais uma babá e desta vez era uma mulher mais velha. Soraya achava que a outra era mais jovem e sem muita experiência com crianças. Quando Soraya chegou em casa após o 4º dia com a nova babá, a mulher a chama para conversar e diz a mesma coisa que a outra falou. Desculpe, senhora, não entendo o comportamento do seu filho. Soraya ficou muito confusa com toda esta situação. É claro que ela não passava o dia todo com Miguel, mas nos fins de semana ela ficava com ele e não via nada de estranho. Esta novela com as babás se repetiu por 4 vezes. Soraya estava preocupada, pois se não achasse alguém adequada poderia perder o emprego e isso seria uma tragédia.
Foi aí que ela recebeu uma recomendação de uma amiga do trabalho que falou de uma babá muito profissional, mas seria um pouco mais cara do que as outras. Soraya fez as contas e viu que o pior seria perder o trabalho e decidiu dar uma chance à mulher. A babá se chama Eduarda e, apesar de nova, é bem experiente com crianças. Eduarda começou a cuidar de Miguel e não reclamava de nada. Passou uma semana, 2, um mês e tudo estava indo bem. O tempo foi passando e Soraya começou a notar alguns comportamentos estranhos no filho. Ela sabia que não podia se culpar, mas não participava do crescimento de Miguel. O menino ficou muito apegado à babá e às vezes queria fazer coisinhas que não era da idade dele. Ela perguntou a Eduarda se estava tudo bem e ela dizia que sim, que Miguel era uma boa criança. Soraya conversou com uma amiga do trabalho sobre o filho e a amiga deu uma brilhante ideia. Ela disse: compra uma câmera espiã e coloca na sala da casa. E foi isso que ela fez. Foi aí que ela saiu para comprar a câmera antes de chegar em casa. O plano estava sendo feito, o aparelho estava instalado e Soraya ficou muito nervosa com o que descobriria. Ela deixou a câmera ligada e foi trabalhar. Mas parecia que o dia seria comum, mas foi o dia mais longo de sua vida. Quando chegou em casa e colocou o filho para dormir, ela ligou o computador e foi ver as imagens. Quando começou a assistir, não pôde acreditar e chorou. Ela viu a babá fazendo várias atividades pedagógicas e muitas brincadeiras. Isso estava deixando Miguel muito inteligente e ele respondia muito bem a tudo que Eduarda fazia. Ela viu que o menino era outra pessoa com a babá. Miguel já sabia ler algumas palavras e Soraya achava que ele estava aprendendo nos desenhos, pois é comum as babás deixarem as crianças o dia todo nos desenhos. Já Eduarda nem ligava à televisão. Soraya foi conversar com Eduarda, mas não falou que estava espionando. Soraya disse que estava observando alguns comportamentos do filho e queria falar com ela sobre isso, pois não entendia como ela aceitou cuidar do filho sendo que 4 outras babás não aceitaram. O que Eduarda falou foi mais chocante ainda. Eduarda disse que Miguel tem forte comportamento de uma criança autista, e é muito mais inteligente do que as crianças do seu tamanho. Ela notou isso logo na primeira semana e como ela é experiente com este tipo de comportamento, passou a cuidar do menino com atividades que ele precisa para seu desenvolvimento. Soraya arregalou os olhos e não pôde acreditar no que estava ouvindo. Ela, como mãe, não percebeu que o filho poderia ser autista, e se for, isso responde tudo. No dia seguinte, ela foi levar Miguel a uma consulta e a médica disse: sim, seu filho apresenta vários sinais de autismo, ele gosta de ficar sozinho, não interage com outras crianças, não olha nos olhos das pessoas ao falar e outras coisas. A médica perguntou: o que você está fazendo com ele? Pois está muito bem desenvolvido e isso é ótimo. Soraya disse: não sou eu, é minha babá que tem experiência com criança autista e descobriu primeiro. A médica deu um sorriso e disse que Soraya teve sorte por achar uma babá tão especial. Soraya ficou feliz em ouvir a médica, e quando encontrou Eduarda agradeceu muito por tudo que estava fazendo pelo seu filho e disse que iria dar um aumento a ela por bonificação, pois ela não só cuidava dele, mas educava da forma que ele precisava. Eduarda sorriu e agradeceu a Soraya, e disse que faz tudo com muito amor. Soraya e Eduarda ficaram muito amigas e até viajavam juntas. Miguel crescia uma criança forte e inteligente. Ainda tinha o desafio de ir à escola para autistas que Soraya não sabia qual seria a reação do filho e também de não ter mais Eduarda com eles. Numa tarde de domingo, Soraya estava em casa brincando com Miguel. Foi aí que alguém bateu na porta. Quando ela abriu, quase infartou. Um homem olhou para ela e disse: "Olá, Soraya. Se inscreva no canal para a continuação da história, para saber quem é o homem misterioso e o que Soraya fez com a escola do filho, como ele reagiu. Deixe seu like e compartilhe este vídeo. Obrigada por assistir."